Brasil Justiça desta semana vai abordar o judiciário na atualidade, a reforma do judiciário e o judiciário do futuro. O nosso entrevistado é o desembargador do Tribunal de Justiça de Alagoas, James Magalhães. Magistrado há 36 anos, na MB ele ocupa o cargo de diretor adjunto da Secretaria de Prerrogativas. Dr. James, muito obrigada pela sua participação aqui no programa da MB o Brasil Justiça. É uma satisfação. Dr. James, como o senhor vê o judiciário brasileiro? Para falar sobre o judiciário brasileiro, eu preciso caminhar em dois pontos. Primeiro, antes da Constituição de 88 e após a Constituição de 88. O judiciário antes de 88 era um judiciário centrado na pessoa do magistrado. Era um judiciário equidistante do povo. Um judiciário em que o juiz era aquele juiz técnico, aquele juiz que só fazia despachar o processo, sentenciar, fazer as audiências de instrução e pronto. Não havia a preocupação do juiz, antes de 88, digo eu, no sentido de sentir um pouco o problema humano, social. Após 88, o judiciário começou a mudar. O judiciário passou a ser um judiciário cobrado. Por quê? Porque houve uma abertura maior e essa abertura fez com que a sociedade passasse a exigir mais da presença do juiz em todos os setores do próprio judiciário. Daí eu dizer, eu tenho uma visão do judiciário antes de 88 e uma visão do judiciário depois de 88. É o judiciário que a população precisa? Acredito, Renata, que ainda não é o judiciário que a sociedade almeja. Porque o que a sociedade almeja é ter a sua demanda com rapidez resolvida, ser atendida como pessoa humana. E para isso é preciso que a gente agilize dentro do próprio judiciário pontos principais, como se o objetivo principal do judiciário, a finalidade do judiciário é a prestação jurisdicional, é preciso que nós todos, em termos de poder judiciário, trabalhemos no sentido de que esta prestação seja efetiva, precisa e dentro da razoabilidade de tempo, para que a população se sinta segura com essa prestação. A atuação jurisdicional, ela atende à expectativa do cidadão? Ela ainda não atende 100%, porque essa prestação jurisdicional, quer queiramos, quer não, ela vai necessitar de que outros entes do grande sistema de justiça possam chegar e cumprir com o seu papel. E nesse grande sistema de justiça, nós vamos encontrar o Ministério Público, a OAB, a Defensoria Pública, os órgãos internos do próprio Judiciário. Então, todos esses entes têm que trabalhar em perfeita harmonia para que essa prestação jurisdicional, que é a atividade e fim do Poder Judiciário, possa ser realmente a pretensão desejada pela pessoa, pela sociedade, pelo cidadão. O magistrado, ele consegue, mesmo com a sua elevada carga de trabalho, desempenhar bem a sua função? Olha, Renata, mesmo com todos os empecilhos que nós encontramos no dia a dia do exercício funcional da magistratura, o nosso magistrado brasileiro, ele é um herói, porque é cobrado constantemente. Constantemente nós temos metas a cumprir e, mesmo diante de tudo isso, deficiência física de trabalho, deficiência de pessoal, tudo isso é contra a produtividade e a produção do magistrado. Mas, mesmo assim, o nosso magistrado, ele consegue alcançar o seu objetivo no cumprimento do seu dever funcional. O que o senhor acha que deve ser feito para melhorar a demanda de trabalho dos magistrados? Que eu me reporto aqui da seguinte maneira, que cada tribunal procure em cada estado e na sua área de atuação dar as condições físicas e de pessoal necessárias para que no dia a dia da função o magistrado possa produzir aquilo que deve ser de acordo com a demanda processual. Para o senhor, qual é o papel do magistrado do século XXI? Está mais próximo da sociedade.
ele ser mais cidadão e atender melhor o cidadão, aquele que procura. Porque quando o cidadão procura o judiciário, ele quer uma resposta para a sua demanda. Então, nesse ponto, o magistrado do século XXI deve ser mais humano, mais eficiente e mais transparente. O senhor é desembargador do Tribunal de Justiça de Alagoas. Qual é a realidade do seu estado? O estado de Alagoas é um dos menores do Brasil e a realidade fática do nosso estado não é das melhores. Nós, magistrados, juntamente com o tribunal, o nosso tribunal, trabalhamos com o 1/10º, que é a conta quase que exata da receita e despesa, mas mesmo assim nós procuramos levar adiante as tarefas que são incumbidas ao judiciário, buscando apoio junto ao executivo, do sentido de essa realidade que não é tão positiva possa melhorar e a população seja beneficiada. Portanto, a realidade do estado de Alagoas é igual a tantos outros estados do seu tamanho desse torrão brasileiro. Muito obrigada. No próximo bloco, o desembargador do Tribunal de Justiça de Alagoas, Jame Magalhães, vai falar da reforma do Judiciário. Não saia daí, o intervalo é rapidinho. Estão abertas as inscrições do segundo curso de processo eletrônico que será realizado nos dias 4 e 5 de julho no auditório da Infam, em Brasília. 50 vagas estão disponíveis na capacitação que vai discutir a principiologia específica e a nova teoria geral do processo eletrônico. Não perca! Garanta sua vaga até o dia 20 de junho no site enm.org.br. Estamos de volta com o programa da MB, o Brasil Justiça. No primeiro bloco, conversamos sobre o judiciário na atualidade. Agora, o desembargador do Tribunal de Justiça de Alagoas, James Magalhães, vai falar da reforma do judiciário. Doutor James, quais os benefícios que a emenda 45, que trata da reforma do judiciário, trouxe para o seu funcionamento? A emenda 45 de 2004, ela trouxe enormes benefícios para o Poder Judiciário, porque aboliu com toda a estrutura do Poder Judiciário. A primeira delas foi mudar a visão de magistrado. Antes, o magistrado ele era preparado e direcionado para jurisdicionar, isto é, julgar processo, fazer audiência e julgamento de processo. Com a emenda 45, nós tivemos a criação da gestão. Então, o magistrado não só jurisdiciona, não só julga, mas também administra. Nesses dois pontos está a nova função do magistrado. Então, o magistrado ele tem diante de si um planejamento estratégico, porque você só pode ter uma boa gestão com um planejamento estratégico também bem feito. Para isso é preciso que os próprios tribunais dê as condições aos magistrados, como foi dito no bloco anterior. Porque sem aparelhamento de pessoal e área física, fica difícil para o magistrado atender a esses parâmetros da sua nova estrutura. Então, o magistrado de hoje é aquele magistrado que administra a sua unidade jurisdicional e julga os processos, além de estreitar os laços do magistrado com a sociedade. Além de julgar, como o juiz ele se comporta dentro dessa nova realidade? Bem, ele deve se comportar igual ao momento anterior, quer dizer, ele é o profissional que julga, é o profissional que decide as demandas, é o profissional talhado dentro, e colocado dentro do Poder Judiciário para justamente julgar essas demandas, através de processos ou através de conciliações. Agora, a grande visão que nós temos dentro dessa reforma é justamente esse novo conteúdo que é o da gestão. O CNJ, ele foi o grande marco dessa reforma? Olha, eu posso dizer, em um determinado momento até nós fomos contra. Eu digo, a magistratura de um modo geral foi contra a criação do CNJ.
Mas o CNJ veio justamente para melhorar e ajudar o judiciário a alcançar os seus objetivos. O CNJ, portanto, ele veio dar orientações na parte jurisdicional e na parte de gestão, na parte jurisdicional respeitando o livre-arbítrio do magistrado. Porque a grande preocupação nossa, quando da emenda 45, era saber até que ponto seria a atuação desse conselho. Mas, graças a Deus, o conselho veio para melhorar a fisionomia do judiciário. Vejam hoje que nós temos um judiciário mais aberto, um judiciário mais participativo, um judiciário que busca dialogar com a sociedade para que essa sociedade sinta e conheça o judiciário. Por quê? Porque só conhecendo o judiciário é que nós podemos cobrar dele. Então a aceitação da magistratura foi positiva com a criação do CNJ? Inicialmente não, mas com o tempo foi passando e o tempo é o senhor da razão, e assim sendo o judiciário foi se aclimatando a essa nova visão de judiciário. Um judiciário que não só é mero repassador de verba do executivo, mas que sabe o que fazer com essas verbas, que aí vem a gestão financeira que engloba tudo isso. Atualmente, como está o relacionamento da magistratura com o CNJ? Atualmente, eu poderia dizer que está razoável, dentro daquilo que o magistrado e os seus órgãos podem fazer para atendimento das metas traçadas pelo CNJ. No início, nós tivemos uma certa dificuldade, talvez naquela fase de adaptação. O judiciário nunca teve um órgão externo de controle externo, que eu chamo de controle interno, porque o conselho é um órgão do judiciário, e nesse contexto, nesse início, houve uma certa, vamos dizer assim, os magistrados ficaram recalcitrantes no cumprimento dessas metas. Mas com o passar do tempo, nós fomos verificando que o Conselho Nacional de Justiça veio justamente para melhorar a qualidade do serviço, veio para melhorar as condições do magistrado e, de um modo geral, atender aos seus objetivos finais, que é a prestação jurisdicional. Os tribunais, eles têm se adaptado a esse novo entendimento do judiciário? Olha, os tribunais, segundo me consta, vêm fazendo o possível para esse atendimento, porque através dos tribunais, que cada estado, somos uma federação, então cada estado tem o seu tribunal, além dos tribunais regionais e dos superiores. Então, cada tribunal procura cumprir com o seu papel dentro dessa conjuntura de judiciário nacional, justamente preservando-se e dando as condições necessárias para que os seus agentes, que são os magistrados, possam também atender às necessidades da sociedade. Os órgãos associativos, eles estão ajudando os magistrados no cumprimento dos seus deveres funcionais? Olha, Renata, sim, eu poderia dizer a você que sim. Eu faço parte da AMB, da Associação dos Magistrados, e sinto que há uma cobrança constante das associações de classe a nível de Estado e a nível nacional, no sentido de não só defender o magistrado, mas também fazer com que o Poder Judiciário dê as condições necessárias para que o magistrado venha realmente a satisfazer a população nos seus anseios. Muito obrigada. No próximo bloco, o desembargador do Tribunal de Justiça de Alagoas, James Magalhães, vai falar sobre o Judiciário do Futuro. Não sai daí, a gente volta rapidinho. Ser juiz de São Paulo exige bastante dedicação. Não obstante, não só porque a complexidade das causas que se julgam em São Paulo, o assoberbamento é muito grande, um número incontável de processos. Então exige muita dedicação, muito trabalho. Por isso, para ser juiz em São Paulo, eu acredito que tenha que ser vocacionado para suportar essa carga exaustiva de trabalho. O primeiro Fórum Nacional da Justiça Ambiental, promovido pela Escola Nacional da Magistratura e pela AMB,
será realizado entre os dias 7 e 9 de agosto. O local ainda não foi definido. As inscrições estão abertas até o dia 26 de junho. Serão oferecidas 200 vagas. Mais informações no site enm.org.br. Estamos de volta com o programa DMB, o Brasil Justiça. Nos 2 blocos anteriores, conversamos sobre o judiciário na atualidade e a reforma do judiciário. Agora vamos abordar o futuro do judiciário. Dr. James, quais perspectivas a sociedade poderá ter com o judiciário daqui para frente? A perspectiva é de que a sociedade deve continuar acreditando no poder judiciário, porque só temos uma democracia se tiver um judiciário independente, transparente e eficaz. Eu digo isso porque esse judiciário que nós todos sonhamos e almejamos, ele somente é possível com a confiabilidade, com a confiança. Confiança do agente público e da sociedade, do povo em geral. Para tanto, vai ser necessário que haja uma interação positiva de todos os órgãos que fazem o grande sistema de justiça. Eu disse em determinado momento dessa conversa nossa que, Renata, que era preciso que havia uma interligação entre todo o sistema, em todos os entes do sistema. Quais são os entes do sistema? Para o judiciário ser eficaz, eficiente e efetivo, é preciso que o Ministério Público cumpra com o seu papel. É preciso que a OAB, através do advogado, cumpra com o seu papel. É preciso que a Defensoria cumpra com o seu papel. E é preciso que o Executivo, através das polícias, possa também cumprir com o seu papel. Se todos esses entes estiverem interligados, então, aí sim, nós vamos ter um sistema funcionando, todo ele cada ente cumprindo com o seu papel. Porque qualquer coisa que acontece, é o judiciário responsável, quando na realidade às vezes não é. Quando o magistrado baixa um processo em diligência para que a parte cumpra com um determinado problema, cabe ao advogado ou ao defensor público o seu cumprimento. E às vezes demora. Aí a culpa é do judiciário, quando na realidade não é. O judiciário, através do Estado juiz, determinou que algo fosse feito para que o processo tivesse a sua regularidade, o seu andamento regular. Aí eu dizer, é preciso que todos do sistema de justiça estejam funcionando. Sobre esse assunto, nós tivemos no biênio passado, 2011-2012, à frente da Corregedoria. Nós exercemos a função de Corregedor-Geral da Justiça no estado de Alagoas. E a primeira preocupação que nós tivemos foi justamente de conversar, dialogar, entendeu? Na horizontalidade, ninguém mais do que ninguém, com esses órgãos todos. E, graças a Deus, nós tivemos, durante os 2 anos que nós tivemos à frente da Corregedoria em Alagoas, o quê? Algo positivo. Os entes do sistema buscando soluções para os seus problemas. Que os problemas não são somente do judiciário, mas também de cada ente desse, principalmente do executivo. Quando nós temos, às vezes, uma polícia judiciária que ineficaz no tocante a uma determinada perícia que não faz, que não tem o profissional para fazer essa perícia. Então, o sistema todo de justiça, ele tem que estar funcionando para que haja essa prestação também transparente. Daí dizer, o judiciário do futuro é justamente aquele que todos participem, inclusive que o magistrado vá ao encontro da população. Aí fecha tudo. Nesse contexto, o senhor pode relatar para a gente alguma experiência sobre o bom funcionamento do sistema de justiça? Olha, eu posso dizer o seguinte, por exemplo, em Alagoas, nós implantamos, com a anuência de todos, o alvará eletrônico. O cidadão está preso e, através de um comando pelo sistema, aquele alvará chegou sem precisar de papel. Apenas a informação via internet, via informática. É isso que precisa.
Nós visitamos, durante o período que nós tivemos à frente da Corregedoria, a execução penal, o sistema penitenciário. É um absurdo, mas não é problema do judiciário. Mas nós temos que trabalhar junto a quem de direito para que o sistema penitenciário, a execução penal, seja uma realidade. Então, tudo isso é judiciário. Por quê? Porque faz parte do grande sistema de justiça. E de que forma a sociedade ela pode ser beneficiada? A sociedade, primeiro, ela tem que conhecer o judiciário. Conhecer, que eu digo, é o judiciário abrir-se e mostrar à sociedade a sua estrutura, o seu funcionamento. Em segundo lugar, dar oportunidade ao cidadão de fazer as suas reclamações. Nós tivemos nesse período à frente da Corregedoria a ouvidoria. É o pulmão do judiciário, porque através da ouvidoria, como o próprio nome está a dizer, é através desse órgão que a gente ouve os reclamos da sociedade. E ouvindo os reclamos, geralmente, são aquelas partes negativas, aquelas reclamações contra o judiciário ou algum ente do sistema. E no momento que se tem conhecimento de uma reclamação, a gente procura, então, sanar. Então, uma ouvidoria em funcionamento regular é importante dentro do sistema e para a prestação jurisdicional. Seria possível a realização de mutirões para diminuir as demandas judiciais? Eu acredito que sim, porque os mutirões devidamente planejados, em que o judiciário, através das respectivas corregedorias, observando que uma determinada vara tem um volume grande de processo, por exemplo, vara de família, então fazer um planejamento para que durante um ano, por exemplo, nós tivéssemos realizados aí uns 6 mutirões nessas varas de família. Isso equacionaria o quê? Essa demanda e atenderia a população. Uma outra coisa também, isso do lado do judiciário, a demanda na área de família, a demanda na área da criança e adolescente, a demanda nas demais áreas, principalmente na execução penal, onde temos muitos presos ali indevidamente, quando esses mutirões resolveriam o problema. Então, 4 mutirões no sistema penitenciário resolveriam o problema. Isso da parte do judiciário. Uhum. Para que isso aconteça, é preciso que outros entes também cheguem. Aí nós temos, por exemplo, a judicialização gritante no judiciário. O que é que eu quero dizer com isso? Nós temos o problema de remédios. A omissão do Estado leva à judicialização. Então, o cidadão precisa de um remédio, precisa de um tratamento especializado, o executivo não tem. Então, judicializa-se aquela ação. Se houver uma conscientização dos poderes executivos estaduais, e eu digo dos três entes, município, Estado e União, se esses 3 entes se conscientizasse da importância que tem junto à sociedade, uma vez que os dois, o legislativo e o executivo, são eleitos pelo próprio povo, evitando com que houvesse judicialização nessa área de saúde, eu tenho certeza, Renata, que nós teríamos uma redução muito grande, muito acentuada nesse particular. Por que eu digo isso? Porque, segundo informações, são 70% de volume de processo só em judicialização na área de saúde. Portanto, se isso acontecer, mutirões internos nossos, do judiciário, devidamente planejados, através da corregedoria e da presidência dos tribunais, e com relação aos executivos, cada um cumprindo com o seu papel, fornecendo à população o que é necessário para a saúde, nós teríamos um judiciário mais enxuto, mais eficaz e uma prestação jurisdicional rápida. Muito obrigada. Chegou a hora da gente conhecer no quadro Vida de Juiz um pouco da trajetória dos magistrados. Meu nome é José Arimatea Neves Costa, eu sou magistrado há 19 anos, atualmente na 20ª Vara Civil, Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, e sou natural do Rio Grande do Norte, e já há 19 anos na magistratura, e minha dica para quem quiser seguir a carreira de magistrado é uma dedicação muito grande aos estudos e principalmente uma vocação para essa carreira gratificante e de grande importância social.
Agradeço ao desembargador James pela entrevista. Eu também agradeço a oportunidade ímpar de prestar esses esclarecimentos à sociedade e em nome do Estado de Alagoas, que aqui em Brasília está prestando esse serviço. O nosso programa termina aqui. Se você quiser sugerir algum tema, escreva para o nosso e-mail brasiljustiça@amb.com.br. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo.